Olá, hoje é quarta-feira, dia 6 de maio, o Panorama está começando e na edição de hoje você vai ver. Diretor do Denatran fala sobre campanha de segurança no trânsito, disputa por espaço na fila do banco para receber auxílio emergencial em Manhuaçu. Esses e outros assuntos no nosso Giro de Notícias. Veja também, pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o FMG verifica a porcentagem de brasileiros que se protegem do coronavírus. O quadro Casu Responde de hoje fala sobre o tema amamentação e Covid-19. E ainda, como tem sido a rotina de pacientes de hemodiálise durante a pandemia. Você confere agora. O Panorama está no ar. O isolamento social causado pela pandemia do coronavírus diminuiu o fluxo de veículos. Entretanto, trabalhadores das categorias essenciais continuam nas ruas de todo o país e precisam estar atentos e conscientes para que acidentes sejam evitados. A segurança no trânsito segue sendo fundamental para salvar vidas. Confira a mensagem do diretor do Denatran sobre o Maio Amarelo 2020, movimento que chega à sua 7ª edição e contará com ações promovidas totalmente em meio digital. O mundo passa por um momento de muita dificuldade por conta da pandemia da Covid-19. O isolamento social reduziu a circulação de veículos por todas as vias do país. No entanto, alguns profissionais continuam em atividade, garantindo o funcionamento de serviços essenciais ao país. É o caso dos caminhoneiros, dos motociclistas e ciclistas entregadores, dos profissionais de saúde e de segurança pública. Precisamos chamar a atenção para a segurança dessas pessoas. Nesse sentido, o Denatran abraça o Maio Amarelo, cujo tema para 2020 é Perceba o risco, proteja a vida. O movimento, que chega na sua 7ª edição, contará com ações de conscientização totalmente promovidas em meio digital. As mensagens educativas, voltadas principalmente a esses profissionais, serão veiculadas nas redes sociais e nos portais do Ministério da Infraestrutura e de todos os parceiros do movimento. Mais do que nunca, é preciso respeitar e proteger a vida das pessoas no trânsito. É preciso reduzir a ocorrência do número de acidentes. Faça a sua parte. Perceba o risco. Proteja a vida. Uma cena que aconteceu ontem em frente à Caixa Econômica Federal de Manhuaçu e se estendeu pelas ruas adjacentes foi de pessoas de várias localidades disputando espaço em busca do auxílio emergencial do governo federal. Mais de 300 pessoas estavam tentando se adequar no espaço para receber o atendimento. Funcionários do banco tiveram dificuldade para organizar a fila e, ao mesmo tempo, fazerem com que tivessem o atendimento quanto ao isolamento social e o uso de máscaras. Foram instaladas grades de proteção e marcação no chão para dar mais segurança com o distanciamento. A Prefeitura de Caratinga informou ontem que a paciente suspeita de Covid-19, que estava em internação social no Casu, namorada do caso positivo de Ipatinga, foi testado não detectável para a Covid-19. A equipe de vigilância em saúde já havia realizado testagem rápida da paciente, que também havia apresentado resultado não reagente para a doença. A FUNED também diagnosticou ontem mais 3 pacientes positivos para a Covid-19 no município de Caratinga. A secretária de Saúde deu mais detalhes dos novos casos. Um deles é a esposa do paciente positivo detectado pelo Laboratório São Marcos, informado no último final de semana. Os outros 2 são de São João do Jacutinga, distrito de Caratinga. O município de Caratinga tem 4 casos confirmados para o Covid-19. Nós já apresentamos para vocês em vídeo anterior o primeiro caso confirmado. Aproveito para informar que clinicamente o paciente está muito bem,
continua no isolamento domiciliar e passa muito bem. O nosso segundo caso confirmado trata-se de uma pessoa do sexo feminino de 31 anos, precisamente esposa do nosso primeiro caso confirmado. É uma profissional de saúde da instituição Casu e ela está clinicamente bem, temos conversado diariamente. O Casu está tomando todas as medidas com relação aos contatos dessa funcionária, dessa paciente lá em relação ao serviço. Os outros dois casos, trata-se de dois moradores de um dos nossos distritos, aqui do município de Caratinga. Uma pessoa do sexo masculino, de 35 anos, a profissão dele é lavrador, porém, ele faz tratamento lá no estado de São Paulo. Esteve lá nos últimos dias e quando fizemos a investigação do caso, nós tomamos ciência que ele teve contato com um membro da sua família lá em São Paulo que é positivo para o Covid-19. O nosso paciente retornou para o distrito e foi infectado no estado de São Paulo. Subtende-se que ele chegou doente, no município. No dia 27 de abril, ele começou a ter os primeiros sintomas, do vírus. Veio para a nossa UPA, foi notificado e nesta mesma data, do dia 27, a sogra dele, que foi contato, no município, no distrito, também veio para a UPA juntamente com ele, ambos com sintomas. O material foi coletado, considerando o histórico de viagem de um dos pacientes, e o resultado saiu no final da noite de ontem para a gente, sendo detectável para o Covid-19. A FUNEC e a Doctum estão juntas por Caratinga e criaram o Observatório Covid-19, um espaço dedicado aos esclarecimentos de dúvidas e rico em informações relacionadas ao coronavírus. Toda semana acontecem lives abordando assuntos sobre o tema e contando com a presença de profissionais da área da saúde do Casu, que se tornou o hospital referência nos atendimentos à Covid-19. Ontem eu conversei com a diretora-geral da unidade hospitalar, doutora Daniela Fonseca, que inclusive falou sobre os novos casos confirmados da doença em Caratinga. Veja alguns trechos. O Casu ele foi escolhido através do Ministério da Saúde, juntamente com a Secretaria de Estado, por se tratar de um dos hospitais com maior complexidade que nós temos na nossa região, com um grande número de leitos de UTI e com uma resposta rápida em relação à possibilidade de aumento de equipe. Então, o Casu se tornou referência não só da micro-região, mas em caso de necessidade, vamos também atender as macro-regiões de Governador Valadares e do Vale do Aço. Fala um pouco da estrutura, o espaço Covid-19 que o Casu tem preparado. É toda uma equipe técnica, um corpo clínico, né? Hoje o Casu ele tem 110 leitos. Esses 110 leitos eles foram colocados à disposição para tratamento do Covid-19 e conforme os casos estão chegando, nós estamos ampliando esse atendimento e deixando de atender aqueles pacientes que normalmente nós atendíamos, que passarão a ser direcionados para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, principalmente e além de alguns outros hospitais da região. Hoje nós contamos com uma equipe multiprofissional em todas as áreas. Hoje nós já temos 3 equipes montadas de UTI já em funcionamento, que isso corresponde a 30 leitos de UTI em pleno funcionamento. E nós estamos vendo que está acontecendo uma expansão do número de casos de Covid
e podemos chegar até o nosso limite de 110 leitos. Esse é um resultado, se diz na cidade que tem uma funcionária do CASU que foi contaminada pelo Covid-19. Antes dessa detecção, foram tomadas medidas preventivas pela própria unidade hospitalar. O que foi realizado antes em questão em relação a essa funcionária? Foi muito importante todo o isolamento social que foi feito, que ele nos deu tempo para preparar, né, protocolos, equipe. E o CASU, ele hoje, a gente está muito preparado para poder evitar contaminações lá dentro. Então, hoje, todos os profissionais de saúde que apresentam qualquer sintoma, mesmo que seja muito leve, de gripal, ele é imediatamente afastado. Além disso, todos os contactantes são informados, a gente mantém essa vigília, a gente colhe exames, a gente colhe PCR de todos os nossos funcionários. Até o momento, a gente não tem nenhum contactante positivo, todos os pacientes têm sido monitorados. E é muito importante salientar também que todos os nossos funcionários hoje trabalham de máscara, trabalham de luva. Então, a gente está fazendo o máximo para proteger não só os funcionários, mas também todos os pacientes. Então, a gente entende que o profissional de saúde está na linha de frente, que ele corre um risco muito grande de se contaminar, mas nós lá no CASU estamos fazendo assim, cumprindo todos os protocolos, e com isso a gente imagina que a gente vai ter um nível de infecção nos nossos profissionais muito inferiores àqueles que a gente tem visto, né, em todo o mundo. Um levantamento feito recentemente pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, mostra que 8 em cada 10 brasileiros adotam medidas de prevenção ao coronavírus diariamente. Confira. A primeira edição da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico Covid-19, a Vigitel, revelou que as práticas de higiene recomendadas para a prevenção do coronavírus são seguidas por 82,7% da população. Assim, 8 em cada 10 brasileiros afirmam que adotaram os hábitos de higienização. O maior percentual foi entre as mulheres, 87,3%, quando comparadas aos homens, 77,7%. Eu vou lavar as minhas mãos daquele jeito que todo mundo sabe, como deve ser higienizada e lavada. Retiro essa máscara pegando só na parte de onde eu amarrei, apenas isso, não toco aqui. Já mergulho ela em um balde com água e bastante sabão, deixo de molho. Uso máscara, lavo as mãos com sabão sempre que possível e uso álcool em gel. No que se refere ao isolamento social, 90,9% dos entrevistados informaram que adotaram algumas ações indicadas em seus municípios, como sair de casa só quando for necessário, evitar aglomerações de pessoas ou lugares muito cheios e o contato próximo com outras pessoas, como o cumprimento ou abraços. Mais do que a proteção e a segurança, né, de eu não pegar esse vírus, é também evitar a proliferação dentro da minha residência, onde existem grupos de risco. Este é o momento de pensar em todos e agir por todos. O monitoramento sistemático dos riscos em saúde pública auxilia os gestores na adoção de medidas de modo a reduzir o número de pessoas afetadas, além de abrandar as consequências sociais e econômicas negativas. No CASU Responde de hoje, vamos saber sobre o tema amamentação e Covid-19. A rede brasileira do Banco de Leite Humano, do Fiocruz, né, baseada em discussões técnicas com o Ministério da Saúde, com a Sociedade Brasileira de Pediatria e outros órgãos competentes que estão envolvidos, né, nesses estudos e na relação à amamentação, recomendam o que a Organização Mundial da Saúde recomenda: mantenha a amamentação. Não existem ainda evidências, né, nos estudos já realizados, da transmissão do coronavírus, do novo coronavírus, do Covid-19, através do leite materno. Então, como não se comprova, recomenda-se que seja mantida a amamentação. Só que deve-se seguir algumas recomendações especiais, além das recomendações habituais em relação à amamentação.
Por exemplo, deve-se lavar as mãos muito bem lavadas. A mãe infectada, né, deve se preparar para a amamentação. Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos. E após a lavagem das mãos, colocar uma máscara facial que cubra o nariz e a boca por completo. Amamentar e durante esse processo evitar falar e tossir ou espirrar. Se for necessário, né, se tossir ou espirrar, trocar imediatamente a máscara. Substituir a máscara a cada amamentação. Se possível, ter uma pessoa saudável do seu lado para te ajudar. Durante o processo de amamentação, né, se você não for dar diretamente à criança, se for fazer a ordenha, a extração, se não for a extração manual, se for a extração por bombinhas, higienizar adequadamente as bombinhas após cada uso, seguindo todas as recomendações já conhecidas do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, de higienização, né? E se for outra pessoa que for ofertar, dar preferência à técnica de copinho ou de colher dosadora. Essas técnicas de copinhos é interessante que você aprenda com um profissional de saúde. Nós do CASU disponibilizamos desse tipo de técnica para poder ministrar às crianças e podemos ensinar as mães que tiverem interesse em aprender. Outra coisa que é muito importante é a mãe estar bem clinicamente para amamentar. Esse tipo de avaliação é feito por um profissional médico e desde que o médico permita a amamentação e a mãe tenha o desejo de amamentar, não há contraindicações. Precisando de mais informações, nós estamos à disposição. Se você tiver dúvidas sobre algum tema relacionado ao novo coronavírus, mande pra gente que o CASU responde. Veja agora a previsão do tempo para Caratinga e região. Já para quarta-feira, a previsão segue com dia de sol, nevoeiro ao amanhecer e as nuvens aumentam no decorrer da tarde. A mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Já quinta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 18 graus e a máxima de 30 graus. A chance de chuva é de 67% e deve chover 7 milímetros. Já na sexta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima é de 15 graus e a máxima de 24 graus. Pacientes renais crônicos fazem parte do grupo de risco para o novo coronavírus. Seguindo todos os protocolos, com os cuidados intensificados, a maioria deles continua com o tratamento durante a pandemia. Jéssica tem 28 anos e leva uma vida normal. Trabalha e pratica exercícios físicos, por exemplo. Há 6 anos, acrescentou mais uma atividade na rotina: o tratamento de hemodiálise devido à doença renal crônica. Eu vou à academia, pratico exercício físico, vou à praia, tô noiva, pretendo casar. E depois que começou toda essa pandemia, ela atrapalhou muito a minha vida, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é só porque eu sou renal crônica, eu sou uma pessoa que não faço nada e só fico dentro de casa. Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito ativa, eu tenho muitos compromissos, faço muitas coisas, todas as coisas aqui dentro da minha casa sou eu que resolvo. E depois que tudo isso começou, nós tivemos que dar uma parada. Ir para a academia não é uma opção para Jéssica e muitos brasileiros neste momento. Afinal, grande parte destes estabelecimentos está fechada. Mesmo assim, ela tem tentado se exercitar dentro de casa. Aliás, praticamente tudo tem sido feito debaixo do próprio teto. E mesmo assim, tomando todas as medidas de segurança para evitar os riscos de contaminação pelo coronavírus. Quando eu preciso sair, lógico que eu estou tendo que ficar em casa por conta da minha imunidade, que é menor do que do resto das pessoas. Mas quando eu preciso sair, eu faço uso de máscaras, sempre faço uso de álcool em gel,
lavo as mãos constantemente, todos os alimentos, tudo que a gente chega do supermercado com os alimentos, nós higienizamos tudo antes de colocar dentro dos armários, antes do consumo. Não estamos entrando com sapatos dentro de casa. A pandemia atrapalhou até o casamento de Jéssica, que aconteceria no dia 25 de abril. A princípio a gente adiou o casamento para maio, porque a princípio o pico ia ser no começo de abril, mas infelizmente o pico está sendo por agora e não sabemos nem quando isso vai terminar. E nós fizemos o cancelamento da cerimônia, mas acredito que no cartório a gente vai conseguir casar. Apesar de ter alguns planos e muita coisa na rotina alterada, uma saída de casa de Jéssica não pôde ser cancelada. Trata-se das idas à clínica para a realização do tratamento. Nós não podemos deixar de vir para a clínica fazer o seu tratamento, de ir para a clínica de hemodiálise. Sabemos que é um período difícil, sabemos que muitas pessoas estão com medo de sair de casa, mas se nós não viermos para a clínica, a gente previne um problema e causa outro. Na clínica onde Jéssica faz hemodiálise, foram adotadas medidas preventivas e feitas mudanças diante da pandemia. São 2 turnos, de manhã e de tarde, e 4 horas de sessão de cada turno. Então teve uma redução no tempo de 20 minutos para que os turnos da manhã e os turnos da tarde não coincidiu o horário e haver aglomerações de pessoas. O uso das máscaras é obrigatório tanto para os pacientes, quanto para os funcionários, quanto para os acompanhantes dos pacientes. Antes as máquinas eram feitas desinfecções todos os dias no final da tarde e agora está tendo que ser feitas desinfecções entre um turno e outro e no final da tarde. Não está podendo ligar os pacientes antes dessas desinfecções. Os lanches que antes eram distribuídos dentro da sala de hemodiálise não está podendo mais ser distribuídos dentro da sala. Eles estão distribuindo do lado de fora, após a sessão para o turno da manhã e no começo da sessão do turno da tarde. Assim como Jéssica, diversos pacientes submetidos à diálise estão seguindo os protocolos e mantendo o tratamento. Pois é, como vimos aí, a Jéssica é um exemplo de que pacientes de diálise podem e devem ter uma vida dinâmica, mas que é sempre importante manter os protocolos de tratamento. Estamos encerrando a edição desta quarta-feira. Siga acompanhando as nossas redes sociais e se tiver alguma dúvida ou sugestão, você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 33 998 36 2813. Obrigado pela audiência e companhia. Até amanhã.